Sexo versus dinheiro. Nem sei o que vai sair no episódio de hoje. Só sei que o tema foi um insight em algum outro episódio. E a gente traz hoje aqui essa reflexão para nós mulheres. Afinal de contas, o que o sexo tem a ver com o dinheiro? E as minhas convidadas, mais que especiais, a Dani, a Flávia e a Adri, estão aqui para compartilhar dessa informação com a gente. Né, Dani? Se apresenta para quem está chegando agora. Olá, sou Dani Magrini, planejadora financeira e consultora de negócios. Eu sou a Flávia Junqueira, sou médica ginecologista, também sexóloga, consteladora e terapeuta Ayurveda. Uau! E a Adri? Eu sou a Adriana Peterson, sou psicoterapeuta, sexóloga também, consteladora e vamos que vamos, né? Vamos falar desse assunto aí. Intrigante. Pois é, quem quer começar? Porque eu não sei nem por onde começar. Eu acho que a gente pode começar falando que dinheiro é uma coisa difícil de falar igual sexo, né? A gente tem vergonha, acha que é um assunto que a gente não deve ser explorado, né? E não deve ser compartilhado. E a gente começa a discussão por aí, né? E a gente tá aqui com uma ginecologista, a Flávia, até falamos um pouquinho antes, né? Que quando as pessoas chegam para falar comigo sobre dinheiro, é a mesma coisa que eu sinto quando eu vou no consultório da ginecologista e tenho que falar sobre a minha sexualidade, sobre o meu corpo, né? E aí fica aquela coisa, o que eu falo, o que eu não falo, até onde eu posso falar, né? E aí fica aquele negócio, assim, aquela onda, né? Aquela dúvida aí no meio da consulta, e no caso do planejamento financeiro também fica, né? As pessoas têm vergonha aí de falar sobre dinheiro. E eu costumo dizer que o dinheiro e o sexo são temas que são tabus, né? Então, por mais que a gente fale, a gente tem falado mais sobre sexualidade, mas não tá tão claro assim, né? A gente fala de um jeito que não é tão profundo, né? E dinheiro também é um tabu, porque a gente também não conversa na mesa da família, por exemplo, sobre dinheiro. Assim como a gente também não conversa sobre sexualidade. No entanto, são duas energias que têm uma potência, né? Que a gente pode usar essa energia favoravelmente, ou a gente pode usar essa energia de uma forma distorcida. E eu acho que aí está a grande questão, né? Como que a gente vai usar, ou como a gente usa essas duas energias na nossa vida, que pode elevar, mas também pode afundar, né? Então, eu sinto que essas, olhando como energia, né, também, e como tabu, acho que a gente pode seguir explorar, né? Explorar nesse sentido, né? Quando a gente fala de dinheiro, né, o dinheiro impacta diretamente a nossa autoestima, né? E não só da mulher, como do homem também. Uma pessoa que não está conseguindo prover, né, na sua casa, não está conseguindo se sustentar, ser independente, a tendência é que isso seja totalmente impactado na vida sexual. Né? Então, são coisas que se falam, porque a autoestima está muito ligada ao poder, né? À questão de se sentir satisfeito, e o dinheiro traz muito isso, em várias questões, né? Porque quando eu estou bem relacionada com o dinheiro, e ele é uma ferramenta que proporciona muitas coisas para nós, isso ajuda a gente a ter outras coisas, né? A autoestima no sentido de, às vezes, comprar uma roupa que se sente melhor, ou às vezes de fazer um tratamento que consegue, né, se sentir melhor também, né? E até mesmo ter momentos de lazer com mais tranquilidade, porque não está preocupado com o dinheiro. Então, o dinheiro ajuda também na questão da autoestima, né, sexual, onde eu vou com, né, ou seja, sozinho, ou com um parceiro, ou sozinha, ter ali o próprio prazer, né? Porque quem está preocupado dificilmente consegue chegar no orgasmo, né? Sim, sim. Interessante essa questão do dinheiro que você está falando em relação a essa questão do conhecimento, porque assim, assim como o sexo também, que não se fala, né? Então, e tem algumas crenças também em cima dessa questão do dinheiro, né? Por exemplo, que quem tem muito dinheiro não vai para o céu, né? Aquelas crenças, ou por exemplo, que quem mas tem... Mas você vê, desculpa te interromper, mas assim, tá até na Bíblia, é mais fácil passar
um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso. Né? Então, como que é essa interpretação? E interessante que essa parte da Bíblia, ela estava no momento, né? O momento que foi dito isso, era um momento específico naquela... Se a gente for pensar do ponto de vista histórico, né? Naquele momento, ele tinha um sentido real. A questão é quando você usa uma frase dessa para os dias atuais, né? E que a gente sabe... que se a gente for ampliar um pouco mais a percepção nossa, a gente sabe que essa frase é usada como manipulação. Sim. Né? Porque se eu tenho dinheiro, se eu sou bem-sucedida financeiramente, eu tenho maior possibilidade de fazer escolhas na minha vida. Eu posso escolher de uma forma mais consciente, né? Mas se eu digo para você que você não pode ter o dinheiro, ou que se você tiver, você está pecando, ou porque quem tem dinheiro é bandido, ou que tem dinheiro, né, tá roubando, qualquer coisa nesse sentido, né, Dani? Que eu fico observando, então, quando a gente olha dessa forma, a gente vê que é uma fala que é dita para manipular mesmo. E né? eu, até quando a Dani estava falando, me veio essa questão da manipulação, o quanto nós mulheres somos manipuladas, inclusive em outros aspectos, nesse sentido, para, às vezes, o nosso dinheiro ele ir escorrendo. Então, por exemplo, as próprias demandas estéticas a que as mulheres são submetidas. Quanto dinheiro uma mulher gasta com essas demandas? E que ela deixa de, às vezes, estar investindo esse dinheiro em outros lugares, né? De estar cuidando das finanças dela de outras formas. Então, não que você não possa se cuidar, você não possa fazer determinadas coisas, mas o quanto que isso não vem de uma imposição, de um sentido de se minar essa mulher até financeiramente. Porque muita da questão do dinheiro é isso. Qual é o interesse de que o outro, né, e de que uma mulher, especificamente aqui falando, né, a gente está aqui entre mulheres, que uma mulher tenha uma independência financeira. Sim. Né? E então... uma escravidão, né? Porque, por exemplo, procedimentos, por exemplo, eu também faço, não é questão de não fazer. Não fazer, exatamente. Como fazer, não é 8 nem 80. E de que forma fazer. Porque é infinito. Eu percebo por mim. Às vezes eu vou fazer uma coisa... Não, mas agora você pode fazer aquilo. Mas agora você pode fazer aquilo. Infinito, então começa... Não tem fim, né? E como que a gente pode, por exemplo... E acho que a Dani... né, eu já fiz também... Consultoria com a Dani, né? Para enxergar melhor as minhas escolhas. Ixi, nós estamos tudo aqui, ó. Para escolher melhor, né? Mais consciente. Por quê? Porque não tem fim. Então, é uma escravidão. Então, por isso que a questão da energia do dinheiro é... como olhar para ele, como fazer escolhas conscientes para a gente não ficar escravo do dinheiro, né? Porque estímulos externos para a gente ficar escrava é muito fácil. É fácil, né? Então, assim, olhar com clareza, com consciência, né? E direcionar a energia a nosso favor, né? Então, por exemplo, essa questão da estética. Posso investir? Eu posso investir, mas eu tenho visto muitas mulheres investindo demais no externo e de menos no interno. Uhum. E aí, investir menos no interno, que também tem a ver com consultoria financeira, né? Para mim, que está relacionado, porque se eu tenho eu consigo avaliar minhas finanças, eu estou tratando de mim, tem a ver com autoconhecimento. Sim. Né? Então, tem a ver com autoconhecimento. Então, esse demais demais no externo e menos no interno, também proporciona, né, ou direciona para essa escravidão que nós estamos falando. Né? Então, a consciência e clareza em relação ao dinheiro tem a ver com a clareza interna, pessoal, autoconhecimento e tudo mais. Você Olha me fez lembrar potência disso, também, né? da questão, eu tenho visto hoje muito nas redes sociais, mulheres que têm uma coleção de vibradores, entrando na questão do sexo também, saindo da estética e indo para o sexo. Então, elas têm ali, já vi relatos de mulheres com milhares, né? E daí você fala, aonde que tá esse... Não é que você não possa ter um vibrador, que você não possa investir, que você não queira, de repente, um modelo diferente, mas qual que é esse limite? Qual é essa busca? Aonde que tá isso, né? Então, é uma reflexão para a gente fazer, né? Então, quando a gente começa a ter uma consciência sobre as finanças, a gente vai ter que olhar isso para cada esfera, né? Para cada item ali do que a gente gasta. Então, do que eu gasto com estética, do que eu gasto com prazer, do que eu gasto com férias, do que eu gasto com comida, com restaurante, né? E uma série de outras coisas aí, né, Dani? Exato. E quando a gente fala sobre dinheiro e sexo, né? O dinheiro, ele mostra muitas vezes para nós o quanto a gente tem o autoconhecimento e o quanto a gente se preocupa com a opinião do outro, com
o julgamento do outro, né? Se a gente parar para pensar uma pessoa que gasta muito dinheiro com estética, ela tá mais preocupada com a opinião do outro que vai ver, né? E, eu quero seguir um padrão que a sociedade me colocou, né? Então, as redes sociais estão aí para poder prejudicar, né, a nossa cabeça nesse sentido, mas também isso, ali, a hora que a gente já vê, né, esse olhar que a pessoa está muito preocupada com o fator externo, ou seja, ela está preocupada com o julgamento, a tendência é que ela também tenha esse mesmo comportamento no sexo, né? Onde ela deixa de ter o próprio prazer para satisfazer o prazer do outro. Então, isso é uma coisa assim que caminha junto. E o autoconhecimento vem para poder curar essas duas dores, né? É muito interessante essa reflexão. Aquele livro que eu indiquei agora recente, Menopausa, ele traz num lugar um comentário exatamente sobre isso. Então, que muitas vezes a mulher vai pro momento do sexo, pensando se tá depilada, se a celulite tá aparecendo, se aquela gordura localizada como que tá, né, se ela tá cheirosa, se ela... Então, ela tá preocupada com 1000 coisas e o homem só vai pro sexo pensando no quê? Ter prazer. Então, a gente se coloca 1000 coisas antes de viver o sexo, né? 1000 impedimentos, 1000 questões que a gente tem que observar pra gente ver se a gente tá cumprindo um determinado protocolo. E o cara, na verdade, só tá querendo sentir prazer, né? Então, olha a que ponto que chega a nossa demanda feminina nesse sentido. Não, e a questão é que essa cobrança, ela nasce de nós mesmos, né? Porque, às vezes, você conversa, né, fala assim, eu falo pro meu marido, às vezes, né, nossa, tô gordinha aqui, tô incomodada, e fala assim, você acha que eu tô prestando atenção nisso, né? E, na verdade, eles nunca estão prestando atenção, é a gente que coloca essa cobrança sobre nós mesmos, com base, né, naquilo que a gente vê na sociedade. Uma mulher nunca se veste para um homem, né, ela sempre se veste para outra mulher. E aí, isso é tudo, né? O dinheiro, muitas vezes a gente gasta não para nós, a gente gasta para o outro, gasta para as amigas. Saí com uma amiga, estamos passeando no shopping, uma resolveu comprar uma blusinha, a outra entra junto, a hora que vê tá comprando também, né? Porque a gente tem uma questão de estar incluído num grupo, de ser aceito naquele grupo, né? E aí entra a questão do, se eu não consigo bancar, né, o que eu sou, o que eu faço, o que eu quero, não tenho força para isso, é onde eu começo a seguir a manada, né? Então, seja ela no sexo, seja ela nas finanças. E isso cai para tudo, né? A gente tá falando aqui de dinheiro, mas o sexo é uma coisa que a gente vê aí na sociedade como um tabu, né? A gente ainda tem pessoas que acreditam que sexo entre 2 homens é proibido, 2 mulheres é proibido, que isso é errado, né? A gente também vê muito falando sobre o preconceito do sexo entre 3 pessoas. Quem somos nós para falar o que é errado? Eu sempre falo isso nas finanças, né? Quem sou eu para falar que, sei lá, a Claudinha resolveu comprar essa xícara aqui por R$1.000? Quem sou eu para falar que ela tá errada? É porque a gente falou isso na nossa mentoria. E se eu comprava ou não as canequinhas. Quem sou eu? Se isso é um valor agregado para ela, né? Às vezes não é para mim, mas não existe certo. E é a mesma coisa do prazer, né? O prazer não tem como. A gente não deve julgar fetiche, né? Eu sempre falo isso pros meus amigos. Fetiche não se julga. Cada pessoa tem um fetiche diferente. E nas finanças é a mesma coisa. O que é importante para mim não é para o outro. Mas é importante que a gente tenha consciência do que realmente é de valor para nós. Será que realmente eu estou fazendo isso porque eu quero ou pelo outro, né? E aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, ele é perfeito para a gente começar a movimentar já alguma coisa, né? Que é entender como a gente entende a linguagem do amor, como que a gente doa e como que a gente recebe, né? Então, isso também é um fator bem importante. Parênteses para minha mentora financeira aqui, o meu é dar e receber presentes, tá? Por isso, os meus gastos supérfluos estão acima no momento. Eu vou lembrar disso, Claudinha. E interessante, né, como que essas duas energias, olhando como energia, pode também ser, como eu disse, favorável ou pode ser uma grande distração, né? Porque se eu invisto sexualmente, por exemplo, então tem essa questão dos vibradores, ou mesmo, né, dos fetiches e tudo mais. Isso pode ser algo que me ajuda e floresce, ou pode ser criativo, ou pode trazer uma experiência diferente na relação sexual, mas também pode ser uma distração, né? Porque, às vezes, eu
tá ali cobrindo algo que tá difícil para eu fazer, né? Então, por exemplo, tá difícil eu ser íntimo com o outro, né? Porque não é só ter, por exemplo, vou ter um monte de vibradores, isso me traz intimidade com o parceiro? Não necessariamente. Às vezes não, né? Às vezes o toque seria algo mais profundo. Então, eu também posso me distrair com todas essas coisas ligadas, né, ao dinheiro e também ao sexo, né? Então, a gente precisa ficar muito atento e eu acho que essa questão do autoconhecimento, de novo, porque para mim é o eixo entre as duas coisas, assim, sabe? De fazer esse estudo mesmo profundo do que é importante para mim, por exemplo, essa história que você falou, Dani. De repente, essa caneca para ela nesse momento é a gota que vai, né? Vai fazer diferença na vida dela. Para que a gente também não entre nessa manada, porque é outra coisa muito fácil de acontecer, né? Então, por quê? Porque eu sinto que ainda hoje, entre nós mulheres, tem essa coisa da competição. Não, porque se a outra tem, também preciso ter. Mas, na verdade, às vezes nem faz sentido, porque o que a gente vê muitas vezes são situações onde que as mulheres têm coisas que ficam guardadas. Isso acontece comigo também. Às vezes eu vou lá, me empolgo com uma coisa e nem uso. Eu olho e falo, mas eu nunca usei aquele sapato. Para que eu comprei mesmo? Né? Em que situação que eu comprei? Né? Qual foi o objetivo? Então, fazer esse estudo profundo também dessas escolhas, né? Porque quando você vai lá analisar, né, as finanças, eu vou direcionar esse dinheiro para onde? Né? Então, muito importante isso. Porque essa distração ela acontece muito facilmente. E o dinheiro, ele pode proporcionar, né, essas fantasias todas. Né? Então, o quanto que é fantasia e o quanto que, de fato, aquilo vai complementar, né, no relacionamento sexual ou mesmo na minha vida financeira. Quanto que aquilo acrescenta, real. Sim, e quanto a essas distrações, né, também tem as distrações do sexo. Né, eu não trabalho com disfunção sexual, mas acredito que vocês devam receber esse tipo de queixa, que as mulheres, elas chegam e falam, não tenho libido. Não tenho vontade, mas quando você pega uma rotina de uma mulher, né, e aí no outro episódio da carga mental feminina, quando você pega uma rotina, ela acorda às 5:30 da manhã, faz lanche, leva a criança, busca a criança, né? E a hora que chega a noite que ela encontra com o marido, não é que ela não tem libido. Ela tá esgotada. Exausta. Não tem energia. Não tem energia, né? E muitas outras lógico que isso não é uma distração, são compromissos, enfim, mas são, entre aspas, distrações do sexo. Então, aí ela fala, tá cansada, ela não tem energia. Não é porque ela não quer, é porque a energia dela foi sendo direcionada ao longo do dia para outras funções. Assim como o dinheiro, a gente também direciona ele para outras... Vai gastando e não vai observando no quê, né? Vai aquela coisa mais impulsiva mesmo. Vai comprando, E aí a gente depois quer uma fórmula mágica. Aí a gente quer um remedinho para libido, a gente quer uma solução mágica para o investimento financeira. A gente quer um investimento que dê muito retorno, né? E quando a gente vai parar, é uma questão de autoconhecimento, olhar e falar, nossa, né? O que eu posso mudar para eu ter mais energia à noite? O que eu posso delegar? O que eu posso, né, mudar os meus supérfluos? Aí estou neste caminho, neste momento, né? Então, eu acho que é bem isso. Esse automatismo que você falou é interessante, porque fazendo essa correlação no sexo, se você entrar no automatismo, você pode até ter relações, mas serão relações para cumprir papel, sabe? Aquela coisa que eu marcar na tabelinha, no calendário. Então, quantas vezes que eu preciso ter relação por semana para eu, entre aspas, manter esse relacionamento? Cumprir a minha função. Cumprir essa função. Que a gente pensa que não acontece, mas eu vou dizer para vocês que acontece muito, né? Então, assim, o quanto que esse automatismo me leva para esse tipo de relacionamento superficial. Porque, claro, se eu estou esgotada, eu não consigo ter interação com o outro. É humanamente impossível isso. E esse sexo é uma troca de energia. É uma troca, né? E eu fiquei pensando aqui no automatismo, quando a gente também... As escolhas também de compras, porque eu percebo isso em mim, assim. Quando eu estou muito acelerada, é melhor não fazer compra nenhuma. Porque se eu fizer, eu já sei que eu vou exagerar. É a história de ir no supermercado com fome. Com fome, e exatamente. A gente não pode. Como que é aquela frase? Me convém? Né? Que você tá usando. Eu esses dias também olhei, né? Vai ter o show aqui semana que vem do Guns, e eu tô super animada pra ir. E aí eu olhei lá eu já tinha uma roupa que eu quase não uso. Falei, nossa, quando for no show eu vou com essa, que eu já tenho. Aí passei na loja, nossa, uma roupa maravilhosa do Guns, tal, toda... Falei, me convém? Não.
Porque às vezes a gente Não faz me a pergunta, convém. eu posso, e eu posso, não é a pergunta certa. Me convém? Eu falei, gente, não vai Porque mudar às vezes nada. eu posso pagar, mas será que me convém? Falei, gente, É. eu vou comprar uma camisetinha do Guns e vou usar quando? Depois pra trabalhar? Pra gravar o Pelo Amor de Deus? Falei, não. A gente trouxe umas reflexões agora, né, bem legais, assim, quanto à questão do dinheiro e o sexo. Quando a gente pensa na dificuldade que a gente tem de se relacionar com o dinheiro e também de se relacionar com o sexo, né, você comentou que a mulher passa o dia inteiro com vários afazeres, né, o lanche da criança, a criança tá doente, não tá, chega à noite, ela não tem energia. Ao contrário do homem, que também gastou energia, tem laço, ele passou muitas vezes o dia inteiro observando, captando imagens sexuais. Que nós fomos doutrinadas desde criança a não se tocar, enquanto o menininho lá, o menino é sempre bonitinho se tocar, né? Você viu os seios da menininha, né? Aquela coisa. Então, assim, o menino, desde criança, é estimulado, sempre está pensando sobre sexo, estimular, e a menina não. Do mesmo jeito que tem dentro das finanças esse olhar de que se a gente quer ser rico é algo como se fosse sujo, é algo que nos condena, né? Como se fosse uma pessoa que está menosprezando o sentimento e que não tem nada a ver, né? O sexo também. Nossa, como uma mulher está pensando em sexo, né? Imagina eu chegar no trabalho hoje e falar assim, hoje eu estou cheia de tesão, quero fazer sexo. Né? Aquilo, todo mundo vai falar assim, mas gente, né? Imagina eu, a crente ainda. Fala assim, como assim, né? E a gente vê que, na verdade, é um preconceito da nossa sociedade, tanto com o dinheiro, coisas que a igreja colocou, né, ali também, de uma forma de controlar a sociedade, incontrolavelmente, porque aí quis controlar de uma forma, e aí aquilo que você tenta controlar demais, você perde o controle, essa é a verdade, né? Acabou se distorcendo, porque, assim, na Bíblia, se a gente for pensar, existe um capítulo, um livro específico que é Cantares, que fala sobre a sexualidade, sobre como eles se envolvem, né, ali como que é a troca de carinho, e são coisas, assim, bem fortes até, se você ler, né, assim como também é muito falado do dinheiro, então acho que é muito a forma como a gente coloca, né, então essa questão da mulher chegar no final do dia e não ter energia para poder estar com prazer, né, e proporcionar prazer para o outro e proporcionar prazer para si, também está muito ligado a essa questão de que é estranho uma mulher falar ou passar o dia pensando em sexo. Sim, né? ao contrário do homem, que muitas vezes, não sei se a maioria, porém, se ele tá com problema, parece que ele quer ter relação para aliviar o problema. E a mulher já é mais difícil, ela não quer nem pensar nisso, né? Então, tem olhares diferentes aí, o masculino e o feminino. Eles olham, a forma como o homem olha para o sexo é de um jeito, da mulher de outro jeito, pelo menos na nossa cultura aqui ocidental, né? E nas finanças isso acaba acontecendo também porque a gente não aprende a olhar para as finanças. Assim como né? a gente não aprende a olhar para o próprio corpo. A gente não aprende. Então, se a gente não aprende a olhar para as finanças, como que faz? A gente não vai ter realmente um conhecimento, um controle, um cuidado com as nossas finanças. Porque a gente não aprende, né? Agora, eu acho que tá vindo até uma geração que tá começando a ter um pouco mais de informação. Hoje, a gente já tem livros infantis, né? Voltados para essa temática. Então, mas a nossa geração, o que a gente aprendeu? Mal se tinha uma mesada. Nem esse conceito de mesada tinha, por exemplo, né? Isso é uma coisa que hoje já tem, mas na época não tinha nada. Então, a gente não aprende a lidar com dinheiro. Simplesmente. E cai na vida. E a mulher, principalmente, como o sexo, né? Os homens estão mais livres, foram mais livres e são mais livres para falar e para sentir também, né? Porque quando existe autorização, né? Porque muitas vezes as mulheres, elas precisam ser autorizadas a, não, você pode sim falar sobre sexo, você pode sentir também. Né? Assim como o dinheiro, que também, na maioria das vezes, foi vista que quem controla, quem sabe mexer com o dinheiro são os homens, que mulher não sabe mexer com o dinheiro.
Né? Então, essas crenças também se convergem aí, Sim. tanto para a questão sexual quanto a questão financeira. Não, e a gente vê até um preconceito, né, quando a gente fala de finanças, quando a gente se depara com uma mulher que tem filho, e aí ela é a provedora da casa e trabalha muito, né? Tem sempre fica aquele ar, né? Nossa, mas ela nem dá atenção pro filho. Nossa, ela prefere ganhar dinheiro do que cuidar da família, né? Como se isso fosse um problema, né? Querer ser próspero profissionalmente, financeiramente, como se isso fosse um crime, né? Da mesma forma que uma mulher, quando de repente ela se depara numa situação em que ela, por algum motivo, houve uma traição, o homem, né, é aceito na sociedade. A mulher, não, né? É o que a gente falou no episódio A Coisificação da Mulher. Então, quem não assistiu, corre lá, porque a gente falou muito sobre isso mesmo. E a mulher, assim, né, eu tenho pra mim que o homem precisa da oportunidade, a mulher precisa do motivo, né? Então, se aconteceu alguma coisa nesse sentido, ela, da mesma forma que a gente falou em outro podcast sobre a mulher, ela pensa muito antes de separar, ela avalia várias coisas. Ela tenta muito. Ela tenta muito. O dia que ela faz algo nesse sentido, né, é porque realmente ela já pensou e reavaliou e acabou acontecendo, né? Mas isso já é um sinal, isso não é uma pura verdade, porque a gente sabe que pode acontecer também, né? Mas isso já é uma crença que se fala, né? Os homens traem por oportunidade, a mulher por um motivo. Será que isso é verdade? Né? E por que nós não poderíamos trair pela oportunidade? Da mesma forma, por que nós mulheres não podemos ser a provedora da casa? Porque nós não podemos ser a que vai procurar o marido todos os dias? Por que nós não vamos ser a que vai ter a conta mais cheia, o cartão black, né? Então, por que não? Né? Então, tudo isso traz ali da nossa infância crenças que a gente não foi colocado. E aí, acho que cabe nós, como mulheres aqui maduras, né? E com a possibilidade de mudar a geração que está vindo, dando oportunidade para os nossos filhos terem uma percepção diferente desses dois assuntos, né? Com certeza. E uma forma é falar sobre. Sim. Né? Falar sobre, trazer para a conversa da família mesmo, né? Essa questão do dinheiro. Outro dia eu falei, a minha filha, a gente deu um cartão de débito para ela. Achei muita graça, porque ela falou assim outro dia: mãe, eu estou cansada de controlar meu dinheiro. Só começou. Eu olhei pra cara dela e falei: nossa, eu tô tão feliz que você falou isso, juro. Eu fiquei tão feliz, porque assim, foi todo um trabalho, sabe? Então ela recebe a mesada lá do pai e tal, e organiza, e aí gasta aqui, gasta lá. Então, na hora que ela falou isso, que ela falou com uma tristeza, e eu fiquei tão feliz que eu falei: nossa, acho que missão cumprida nesse quesito, sabe? Porque dá trabalho mesmo, mas traz consciência, né? Traz consciência. Então, para mim, foi assim um presente que eu ganhei. É interessante isso que você falou, porque hoje é mais desafiador esse controle, porque o dinheiro não é mais palpável, a gente não trabalha mais com dinheiro Com nota. A gente trabalha com dinheiro virtual. Então, hoje, a gente fazer esse controle é muito mais difícil do que abrir a carteira e tá vazia. Anos atrás, exatamente. Porque antigamente é bem isso. Se abrir a carteira, eu tenho ou não tenho. Eu posso ou não posso. Agora tem milhões de possibilidades. Hoje não. A sua responsabilidade no ato, né, de lidar com as finanças no ato de compra é muito maior. Sim, com certeza. E é com crédito, então, né? Essa história enganosa aí, né? Parcela em milhões de vezes. Nossa. Parcela a fatura e Exato. pronto. Limite do cartão de crédito virou acréscimo na renda, né? Nossa, mas isso usam. é sério, né? E a gente Seríssimo, é fácil muito comum. é outra distração que a gente precisa ficar muito atento, porque, né? Se você crescendo, não, tenho o que eu recebo mais o crédito, aí se enrolou já. E tudo vira uma questão da gente entender, e aí a gente tem que estar sempre atento aos termômetros daquilo que é em excesso, né? O excesso do gasto, assim também como o excesso do sexo, que às vezes acaba indo por uma pornografia, ou às vezes até mesmo um excesso, né, ali de pornografia, e também a questão do dinheiro. Falta. E a falta. E a falta também, né? A falta de São os ambos. extremos, né? Sim. E a gente tem uma questão da mulher, né, que a gente sabe e aceita muito facilmente a questão do não prazer. Porque, tudo bem, tipo, isso não é o que rege a minha vida, né? Da mesma forma que a gente aceita, às vezes, não ser a melhor naquilo que a gente faz,
principalmente quando a gente se depara numa competição com um homem, né? É como se a gente colocasse ele na posição de eu vou deixar ele ali, porque eu sei que a hora que eu quiser eu vou, mas deixa ele lá, porque isso vai ser melhor pra ele, né? E a gente faz isso também com o sexo. Eu não quero hoje, mas ele quer, então... né, deixa eu ir lá e fazer a parte, né, do que cabe aqui nessa sociedade. A gente estava falando que casamento é uma sociedade, né? Então, fica muito nessa questão, né? A mulher, muitas vezes, ela se coloca nesse lugar que é ruim. E é interessante essa colocação que você fez, até porque se a gente for ver, né, geralmente os consultores financeiros que trabalham com aqueles esquemas de porcentagem, olha, tantos por cento para investimento, tanto para gasto tal, geralmente tem uns 10% que é para, né, é a conta do prazer, é a conta de você fazer o que você quiser, porque a gente precisa também desse prazer, né, não é 8 nem 80, a gente precisa também, então uma porcentagem das nossas finanças, a gente tem que direcionar para isso mesmo. Para o nosso happy hour que nós vamos marcar, né? Aí, ó. Sem ficar justificando demais pra gente mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa margem também, né? Como no sexo, que a gente vai ter também que ter essa maleabilidade para experimentar, para viver, né? Então, a gente tem que ter essa margem, né? Eu acho que a gente precisa começar realmente nos dois aspectos, tanto de sexo como dinheiro, quebrar essas crenças que limitam a gente. Né? Primeiro, identificar. Identificar, isso. Né? Porque a gente vai seguindo no automatismo sem saber que aquilo está segurando a gente. Acho que primeiro passo é identificar. Isso mesmo. E depois quebrar. E depois, como quebrar isso, né? E uma das coisas que é sempre importante a gente lembrar, assim como as finanças mostra como a gente vai se relacionar com ela, com base na nossa família, né? Então, aquilo que eu vi na minha infância, a forma como os meus pais se relacionam com o dinheiro, é tendencioso que eu faça igual, né? Ou faço muito, assim, o oposto para provar que eles estão errados. E isso repito ou repilo. Repilo, existe essa palavra? De repelir. De repelir, então. E isso também acontece no sexo, né? Eu tenho, assim, pra mim, uma das coisas que eu vi, assim, muito na minha infância, né? O meu pai sempre foi uma pessoa muito assexuada. Então, pra ele, tudo era voltado pro sexo, né? E aí, eu me percebi, depois de muito tempo de terapia, que eu repudiei, né, o sexo por um bom tempo, exatamente porque eu entendia que, assim, era como se fosse uma escravidão, né, pra minha mãe. Porque ele tinha muito esse lado sexuado, ela cansada, e aí você assim, o filho percebe, não tem jeito, né? Aquela coisa, e aquilo, eu cresci um tempo com não quero, né? E aí eu precisei, assim, de uma boa terapia para entender que aquela coisa não era minha, era aquilo que eu trazia, né? Do meu pré-julgamento, daquilo que eu experimentei como algo único, como se sempre fosse ser daquela forma. E isso também se perpetua para o dinheiro, né? Se eu tenho pais que são muito gastões, que eles não têm equilíbrio financeiro, que enxergam o dinheiro como algo que não é importante, não traz aquilo como algo que tem que ser organizado, tem que ser falado, a tendência é que eu, quando adulto, também continue com o mesmo comportamento, né? E então isso traz muito. Ou seja, autoconhecimento é tudo, sempre voltando para essa máxima. É a chave. Tem uma teoria que, assim, crença a gente vai ter. A questão é como que a gente transforma a crença. Porque, por exemplo, se eu acredito que o dinheiro é sujo, eu posso começar a acreditar que o dinheiro é saudável. É uma crença também, só que é uma crença que eu ressignifiquei a partir da minha história, porque, na verdade, isso que você falou é muito importante, né? Os modelos que a gente teve, tanto em relação ao sexo como em relação ao dinheiro. E esses modelos que também você falou importante ou eu faço de um extremo, que é eu nego, ou eu faço em excesso, né? Então, na verdade, eu acho que a gente pode começar a criar crenças que são saudáveis, né? Porque o dinheiro realmente ele pode trazer muitas contribuições, né? Para a vida nossa e para a vida das outras pessoas, Sim. né? Então, a grande questão é essas crenças que são limitantes mesmo, que são errôneas e que vêm de forma manipulativa, né, de dominação, que eu acho que atrás de tudo isso tem esse objetivo maior, assim, né, de dominação mesmo, principalmente em relação às mulheres. Sim, eu acho que quando identificar uma crença, você, o primeiro ponto é identificar, né, o dinheiro é sujo, aí eu vou, o dinheiro é saudável.
Não basta só pensar. E você vai ter que ir colocando e vivendo e sentindo isso ao longo. É um exercício. É um Colocando exercício. em prática. Igual você ir na academia. Experimentando a forma que Então, ele é saudável. vou comprar essa canequinha aqui, o dinheiro é sujo. Me vem. Às vezes, inconsciente, eu falo, não, o dinheiro é saudável. E aí, você vai aos pouquinhos e colocando até que a crença... Eu falo assim, que tem um exemplo que eu gosto bastante, é assim. Eu vou trabalhar todos os dias pelo mesmo caminho. Né? Então, eu entro no meu carro, ligo o ar-condicionado, vou pela rua, chego no meu consultório. Isso é a crença, tá? A nova crença que eu vou construir, então, é o dia que eu acordo e falo, mas por que eu vou por esse caminho todos os dias? E se eu for por esse outro, é melhor. Eu identifico que aquele caminho é melhor, mas a hora que eu olho é uma floresta. É uma floresta cheia de galho e o primeiro caminhar, eu vou levar umas 3 horas para chegar, porque eu vou ter que ir quebrando galho aos pouquinhos. Então, eu tiro o galho, vou andando, vou chegar lá toda suja, mas fui e me fez bem. No outro dia, eu vou ter que ir de novo. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Vai ter dia que eu vou olhar e falar, putz, é muito mais fácil eu ir por aqui. Entro no meu carro, chego lá em 3 minutos. Para que eu vou por esse caminho? Sabendo que esse é melhor. E às vezes a gente pode voltar atrás, porque é uma crença, é um hábito, é uma coisa que é muitos anos. Só que se a gente insistir em ir pela floresta, certo dia, não preciso mais tirar galho, depois o chão tá com terra batida. Vai ter um dia que eu vou conseguir, vai estar tão certinho o caminho que eu vou conseguir ir de motinho, né? Até que um dia eu vou olhar, asfaltaram aquele caminho. E vai se tornar um novo hábito. E vai se tornar um novo hábito. E a hora que eu olho pro antigo, aquela rua que era fácil, encheu, o mato cresceu. Né? Então, eu acho que a reprogramação de crenças é muito isso. Eu primeiro identifico e depois eu vou aos pouquinhos, entre aspas, com paciência, forçando aquela situação até que ela se torne meu novo hábito. Sim. E aí, isso se forma, e aí eu acredito muito que entra na questão da abundância mesmo. Né? Então, demanda isso um esforço interno, né? Isso é importante. A gente tem que ter um esforço interno para esse caminhar. Isso, tanto para o dinheiro quanto para o sexo em si. Sim. E olhar para isso de forma diferente, e conversar com meu parceiro, e aos pouquinhos, e moldando o que é importante para mim, e como esse sexo pode ser mais profundo. Né? Isso eu mesmo. acho que assim, quem tá ouvindo, sabe? De pegar alguma coisa, um primeiro movimento já é um grande passo. E aos pouquinhos, igual a gente vai descobrindo na terapia. Uma coisa aqui, depois abre um outro olhar ali, outro olhar ali, e assim por diante. E isso exige da gente um olhar mesmo, que é essa questão de fazer esse esforço de sair dessa coisa automática, né? Que é um esforço, né? De não repetir sempre a mesma coisa. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter dificuldades, não vai ser fácil, a gente vai precisar, né? Esse identificação, por exemplo, identificar uma crença, não é uma coisa simples, porque aquilo já ficou tanto tempo enraizado, né? Então, esse trabalho, quando eu falo trabalho interno, né? Então, às vezes, a gente tem que parar um pouco de trabalhar externo para voltar um pouco para o interno e pegar essa energia que a gente fica só colocando fora, voltar um pouco para dentro para conseguir ter nessa clareza e ter esse investimento, porque é um investimento. Sim, é um investimento na vida. Né? Se a gente pensar, o sexo é a energia que traz a vida. Que traz a vida. Né? E o dinheiro provê essa vida. Né? Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso e pensar isso nas nossas próprias vidas, né? O experimentar coisas novas ajuda muito isso, né? Hoje a gente tem a nossa rotina e sair da rotina, mudar os pensamentos, mudar o trajeto, às vezes para ir para algum lugar, conversar com uma pessoa diferente do seu ciclo, já vai te abrir novos horizontes, porque às vezes a gente está tão enraizado de que aquela é uma verdade absoluta, né, com base naquilo que nós experimentamos e vivemos, que a gente acredita que é o único caminho. Então, às vezes, trocar ideias, buscar outras experiências. Por isso que sempre dizem, né, que os mais velhos é sempre um lugar bom para se consultar, porque eles tiveram uma trajetória enorme, já viveram com muitas pessoas. Experienciaram mais, né? Então, a gente, às vezes... E jovem tem muito isso, né? O jovem acha que ele sabe tudo, né? Eles acham que sabe tudo e a gente vai chegando
uma fase da vida que a gente vai percebendo que a gente não sabe nada, aí a gente descobre que não sabe nada mesmo, né? E aí aquilo a gente vai se proporcionando, vai proporcionando experiências que ajudam a gente a melhorar, né, as decisões. Então, o dialogar mais sobre isso, né, perguntar mais, eu vejo assim, a gente tem muita dificuldade de chegar nos nossos amigos mesmo, familiares, pessoas que estão próximos de nós, e dizer assim, me fala uma coisa, esse mês você conseguiu pagar todas as suas contas? Né? Ou chegar mesmo Não se fala disso. No parceiro e falar assim, ó, quanto que você ganha por mês? Né? Tem muita gente que não sabe o quanto que o parceiro ganha. Da mesma forma que, às vezes, você não consegue perguntar pro parceiro se ele teve prazer naquela relação, né? Principalmente para a mulher, que a gente sabe que é muito mais fácil a gente maquiar esse ato. Então, fica sempre ali, né? Um ponto de interrogação, porque a gente não pergunta e também não quer ser perguntado, porque se perguntar, o que eu vou responder? Eu lembro que eu não sei, acho que eu não me lembro qual situação foi que precisava do extrato bancário do meu pai. Não lembro que situação foi. Ele entregou impresso e no final ele rasgou o saldo. Eu olhei e falei, o que ele quer dizer com isso? Eu falei, ué, eu sou má, se eu quiser saber, óbvio, né? Mas ele rasgou. Eu falei, pai, por quê? Ele, não, melhor assim. Então, assim, isso diz muito sobre ele e como realmente isso se traz pra mim. E o que a Dani falou faz muito sentido, né? Você conhecer pessoas novas, e vou falar uma coisa, gente, tenham seu próprio canal de podcast e tragam convidados especiais assim, porque no final é só reflexão que eu não consigo, assim, ó, acho que quando completar um ano eu vou ser uma nova Cláudia, talvez eu tenha até um novo rosto, porque de tanto que as transformações vão acontecendo, porque é muita coisa, é muita informação, e espero que toda essa reflexão que vem pra mim, que eu converso com todas as convidadas aqui, seja muito útil pra quem acompanha também o nosso canal aqui. Com certeza. Né? Bom, acho que é isso, meninas. Muito obrigada, né? Eu acho que esse tema dá, assim, abertura pra gente falar por muito tempo e muitas outras direções aí. Obrigada, viu? Valeu, Valeu, ótimo. Agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.